Você já notou que as aberturas de Demon Slayer podem te dar spoiler de qual personagem vai morrer? Ou sabe por que o corvo do Inosuke nunca apareceu na série? Ou mesmo sobre o motivo obscuro por trás do jeito que o Rengoku age com a comida? Hoje você vai descobrir esses e mais alguns outros easter eggs incríveis. Então já vamos começar porque temos muita coisa pra falar. A sósia de Nezuko. Um easter egg bem curioso que acontece quando Tanjiro e seus amigos entram no trem infinito é que uma das passageiras é exatamente igual a Nezuko humana. As únicas diferenças são alguns detalhes na roupa e o jeito que elas prendem o cabelo. Mas tirando isso, elas são simplesmente idênticas. E aí, você conseguiu notar isso aí? Escondidas na intro. Se você é desses aí que gosta de ficar procurando coisas escondidas na abertura dos animes, você deve ter se esbaldado, porque Demon Slayer adora esconder algumas coisinhas. Mas se você não viu nada, deixa eu te mostrar que na abertura da segunda temporada, que é o arco do Distrito do Entretenimento, temos muita coisa escondida. Primeiro de tudo é que as mulheres que acabam tomando conta do Tanjiro, Zenitsu e do Inosuke quando estão disfarçados de meninas, aparecem lá no fundo. Além disso, lembram daquele cara que o Inosuke acaba batendo durante a temporada? Ele também aparece na abertura e toma um socão do Inosuke por acidente. Temos ainda aquele cara que tem o braço cortado pela Daki. Vem, rato monstro! Além de mostrar esses personagens, a abertura também mostra uma das coisas mais inusitadas do mundo de Demon Slayer: os ratos bombados. Pois é, talvez muita gente nem tenha notado, mas eles aparecem na abertura, no momento em que o Inosuke tá pulando de prédio em prédio. Aí dá pra ver os ratinhos acompanhando ele lá no canto inferior direito. Faz sentido que eles tenham uma participação na abertura, já que eles são os ajudantes do Hashira mais extravagantes, não é verdade? O lado da morte. Ainda falando sobre as aberturas, talvez vocês tenham notado que o começo da abertura do arco do Distrito do Entretenimento e do arco do Trem do Infinito são bem parecidos, com o Tanjiro e o Hashira olhando para a tela e depois os dois olhando de lado. Porém, vocês notaram que enquanto o Tengen vai para o mesmo lado que o Tanjiro, o Rengoku vai para o lado oposto? A teoria é de que o personagem que vai para a esquerda nesse momento da abertura continuará vivo. É por isso que na abertura do arco do trem o Rengoku vai para o outro lado, pois ele iria morrer. É um detalhezinho bem legal de se notar. E você aí, notou? Não vai mentir pra mim, hein? Eu tô de olho em você. Mais coisas sobre a abertura. Muita gente pula as aberturas de anime, mas eu não te recomendo isso caso você esteja assistindo Demon Slayer. Afinal, suas aberturas possuem muitos easter eggs super interessantes. Por exemplo, a abertura dos episódios pode mudar dependendo de quais personagens já apareceram na história até aquele momento. Veja bem, nessa cena a maioria dos rostos dos Hashiras estão sombreados. Porém, conforme o anime avança e introduz novos Hashiras na história, mais e mais rostos vão sendo mostrados na intro. No episódio 1 temos apenas o rosto do Tomioka aparecendo, e os outros Hashiras com seus rostos encobertos pela sombra. No episódio 20 podemos ver a Shinobu aparecendo também. Já no episódio 22 quase todos ficaram sem a sombra, com exceção do Obanai e do Sanemi. Uma referência obscura. Agora vamos parar de falar um pouco das aberturas e vamos falar um pouco daquela cena em que o Rengoku está comendo extremamente animado e gritando durante o arco do Trem Infinito. Talvez muita gente achou que era apenas algo pra ser engraçado, mas existe uma razão bem sombria por trás disso. Na cultura japonesa, os antigos guerreiros japoneses tinham o costume de saborear ao máximo cada pedaço de comida, pois eles sabiam que aquilo poderia ser a última refeição deles. É por isso que o Rengoku come dessa forma tão exagerada e engraçada, pois ele sabe que, sendo um Hashira, toda refeição pode ser a sua última devido aos perigos de combater os Onis. E nesse dia ele realmente não estava errado, ele estava saboreando cada pedaço da sua última refeição. É o tipo de referência que muitas vezes a gente aqui do ocidente não pega, porque tem muita relação com coisas bem específicas da cultura oriental. Os insultos de Gyutaro. O anime de Demon Slayer melhorou muitos aspectos da história, só que um deles muita gente nem percebeu. Existe uma cena onde o Gyutaro começa a insultar e humilhar o Tanjiro, mas na verdade existe uma razão secreta pro Oni dizer essas coisas. No fim da temporada, a gente descobre através do flashback de Gyutaro que aquelas palavras de insulto eram as mesmas que usavam contra ele quando ele era apenas uma criança. As roupas da Daki. E se falamos do Gyutaro, nada mais justo do que também falar da sua irmã, a Daki. Durante a luta dela
dela contra o Tanjiro, vemos ela regenerando não apenas a sua perna, como também parte da roupa que havia sido cortada. Muita gente ficou cogitando se isso era um erro na produção, mas a verdade é que a roupa da Daki faz parte de seu corpo. Não temos uma confirmação externa sobre isso, mas o anime é justamente a confirmação que precisamos. Afinal, sabemos com certeza que as faixas que a Daki usa são parte do corpo dela e não uma roupa normal. Então, se a roupa regenerou junto com a perna, a resposta lógica é de que aquela parte da roupa, assim como provavelmente toda a roupa que a Daki usa, faz parte do corpo dela também. E isso aparentemente não ocorre somente com a Daki, já que isso foi mostrado acontecendo sutilmente com outros Onis ao longo da história. Será que isso é uma capacidade geral dos demônios? Roupas made in China. E se essa roupa da Daki faz parte do corpo e ela pode regenerar, provavelmente ela também pode transformar essa roupa livremente. Isso seria uma ótima desculpa para explicar por que a Daki aparece com roupas tão diferentes quando o anime foi exibido na China. Mas não, dessa vez é apenas a boa e velha cultura chinesa dando um pouco mais de roupa para as personagens femininas. Na versão chinesa do anime, a Daki está usando bem mais roupas do que a gente tá acostumado. E o mesmo vale para os decotes das esposas do Tengen, que foram totalmente alterados na versão chinesa, para ficarem, como é que eu posso dizer, um pouco mais comportados, digamos assim. Vou contar pro meu irmão. E ainda falando sobre os irmãos Oni, tem uma cena que simboliza perfeitamente o relacionamento entre eles. Em um certo momento, depois de ter apanhado bastante dos caçadores, podemos ver a Daki encolhida em um cantinho, totalmente apavorada e deixando seu irmão mais velho tomar conta da luta. E isso simboliza perfeitamente a relação que eles tinham desde a infância, já que Gyutaro sempre foi o irmão protetor da Daki e ela sempre podia contar com ele. Semelhanças entre Rengoku e Tengen. Uma cena muito curiosa é que durante a luta do Tengen contra o Gyutaro, temos uma cena muito específica que é quase idêntica a uma cena do Rengoku durante sua luta contra o Akaza. Aí fica a grande questão, seria uma homenagem que os animadores fizeram ao Rengoku? Me conta aí nos comentários o que você acha. Ferimentos parecidos. As semelhanças entre os dois não param por aí. Afinal, depois de suas batalhas, ambos tiveram praticamente o mesmo ferimento no olho esquerdo. E quando a gente junta esse fato com o anterior, fica difícil achar que foi apenas coincidência, né? Verde de inveja. Quando um autor cria um personagem, é comum que ele faça certas escolhas de design para definir traços da personalidade do personagem. E Gyutaro é um ótimo exemplo disso, afinal o verde é a cor da inveja, que encaixa perfeitamente com o personagem, já que ele foi uma pessoa invejosa durante toda a sua vida, e ficou boa parte do combate com raiva da boa aparência do Tengen e pelo fato dele ter 3 esposas. Por isso o personagem foi criado com o cabelo verde. O regime de Gyutaro. Outra característica bem interessante do design do personagem é o seu corpo extremamente magro. Se você prestou atenção na história, deve ter notado que ele é daquele jeito para simbolizar a fome extrema que ele passava enquanto ainda era humano, tendo que se alimentar às vezes de insetos ou ratos. A gratidão de Rengoku e Tanjiro. Rengoku é um dos personagens que a gente mais curtiu e mais sente falta, mas talvez muitos fãs não perceberam que ele tem algo em comum com o Tanjiro. Quando mercadores deram um pouco de comida de graça para o Rengoku, ele ficou tão grato que comprou todo o estoque de comida deles. O Tanjiro não tem tanto dinheiro assim, mas quando um fazendeiro fez um favor para o protagonista, mesmo falando que não precisava pagar, o personagem forçou o pagamento na mão do fazendeiro. Ambos os personagens procuram retribuir os favores, mesmo que a pessoa que tenha feito o favor diga que não é necessário. Tanto Tanjiro quanto Rengoku são viciados em pagar suas dívidas e nunca ficam devendo favores aos outros. Mais uma referência a Jojo? Você pode até não conhecer ou não gostar de Jojo's Bizarre Adventure, mas com certeza você sabe que temos referência a esse anime espalhadas por todo lado, e aparentemente nem Demon Slayer escapou disso. Em Demon Slayer temos uma cena que lembra muito uma das cenas mais emblemáticas de Jojo. Vejam como essa cena do Tanjiro andando é praticamente idêntica à icônica cena de luta entre Dio e Jotaro, que até já virou um meme. Já posso falar que essa cena de Demon Slayer já é uma das minhas favoritas só por conta disso aí, hein? Inclusive, pode ser que até a respiração da série seja baseada no Ramon, um tipo de poder do universo de Jojo que é produzido através da respiração. O carinho de Inosuke pelo Tanjiro. Desde que conhecemos o Inosuke, vemos ele como um personagem extremamente agressivo e barulhento, sempre pronto pra arrumar alguma briga com qualquer um, mas acontece que temos algumas cenas bem curiosas, como o Inosuke com a mão no ombro do Tanjiro ou segurando
segurando ele pela camisa de uma forma bem fofa. E por mais estranho que pareça, tudo isso faz bastante sentido. Isso aí acontece porque o Inosuke considera pra caramba o Tanjiro. E a gente sabe que por ter sido criado de forma selvagem pelos javalis, ele quase não teve interação social. E por isso ele certamente almeja atenção e não sabe muito bem como demonstrar carinho. Mas dá pra ver que existe esse respeito nesses pequenos momentos. As espadas do Tengen. Você provavelmente ignorou completamente as espadas do Tengen, mas existe algo realmente estranho aqui. Ao contrário do resto dos caçadores de demônios, ele não usa bainhas em suas espadas. Em vez disso, ele simplesmente enrola ela nas costas com faixas. Mas existe uma boa razão pra ele fazer isso. Suas espadas são gigantescas. Essas espadas, na verdade, possuem 1,55 m, ou seja, elas são quase do tamanho do Tanjiro. Mas realmente, quando ele está lutando com as espadas, elas não parecem tão grandes assim. Mas quando a gente vê as espadas nas costas do Tengen, dá pra notar que elas são realmente imensas. Então, pra evitar o peso adicional de enormes bainhas e também pelo fato de facilitar o manuseio das espadas, ele prefere usar as faixas. As mímicas do Inosuke. No episódio 4, no arco do Distrito do Entretenimento, Inosuke estava tentando falar para o Tanjiro sobre o suposto Oni que ele tinha sentido na noite anterior. E para tentar chamar a atenção do companheiro, ele faz algumas mímicas, tentando demonstrar como era o demônio. Porém, se você reparar bem nas mímicas do Inosuke, ele está recriando perfeitamente os movimentos feitos por duas luas inferiores, que já foram mortas anteriormente. Ele primeiro faz uma pose que lembra bastante o Emo, e depois ele faz um movimento com as mãos quase idêntico ao que o Rui fazia para usar suas habilidades. Monstro Trem. Você lembra do início do arco do Trem Infinito, quando o Inosuke se referiu ao trem como um mestre da Terra, como se ele fosse uma coisa viva? Então, nesse momento, o Inosuke estava inconscientemente pronunciando que o trem acabaria se tornando o corpo inteiro de Emo. E isso ganhou ainda mais ênfase quando o Emo colocou ele para dormir com seu Kekijutsu. E o sonho do menino javali foi justamente com um monstro em forma de trem. É claro que o Inosuke não sabia que o trem se tornaria o corpo do Oni. Ele só achava que o trem era uma criatura, pois ele nunca tinha visto uma coisa como aquela antes. Mas independentemente disso, não podemos negar que o nosso menino javali nos deu uma boa dica de que o trem todo acabaria se tornando o Oni. Próximos inimigos. Quando o Emo estava morrendo, foi mostrado pra gente um flashback enquanto ela falava dos 12 Kizuki. Não sei se você percebeu, mas em um certo momento dessa cena, o flashback dá um foco em dois demônios específicos, onde podemos ver o Akaza e a Daki, que coincidentemente foram os próximos demônios que seriam mostrados no arco do Trem Infinito e no arco do Distrito do Entretenimento. Ou seja, isso foi simplesmente uma dica de quem seriam os próximos oponentes dos caçadores. A Máscara de Tanjiro. Você notou que aquela máscara de proteção que o Senhor Urokodaki dá ao Tanjiro na primeira temporada tem o desenho de um sol no canto superior esquerdo, do mesmo lado onde fica sua cicatriz? Ou seja, o símbolo do sol na máscara estava exatamente no mesmo lugar da sua marca do caçador, representando que ele seria um usuário da respiração do sol. Rengoku Donut. Talvez você já tenha se deparado com a piadinha do Rengoku Donut na internet, e muita gente não entendeu o significado. E apesar de não ser necessariamente um easter egg de dentro do anime, acaba sendo uma brincadeira da comunidade. Bom, o personagem ganhou esse apelido porque depois da luta dele com o Akaza, ele ficou parecendo um donut, se é que vocês me entendem. O engraçado é que essa mesma piada é feita com vários personagens de anime que sofrem o mesmo destino, mas por algum motivo com o Rengoku foi bem mais longe, tendo até alguns produtos vendidos por aí a partir dessa piada. Pra ser sincero, transformar isso em meme é bem pesado, é até desrespeitoso com o personagem. Diferenças do mangá e do anime. O anime de Demon Slayer trouxe muitas coisas legais, mas sem dúvidas a mais impressionante de todas é a animação. Eles tinham um dinheiro pesado pra fazer aquilo funcionar. Um orçamentozinho básico de 15,7 milhões de dólares pra você ter uma ideia. E a gente viu esse dinheiro fazer a diferença na luta do Rengoku contra o Akaza. Se você vê a luta no mangá, vai ver que são apenas 2 capítulos, não é lá das coreografias ou painéis mais incríveis. Porém, no anime tivemos uma luta sensacional. Mas o mais épico é sem dúvida a 9ª forma da respiração das chamas, o Purgatório. Esse golpe no mangá acontece de uma forma bem simples e não chama tanto atenção, mas no anime tivemos um show à parte. Lembranças da irmã. Todo mundo sabe sobre a Kanai, a irmã mais velha da Shinobu e da Kanao. Toda a história dela ser morta pelo Doma, da vingança da Shinobu e etc. Agora, o que talvez muita gente não tenha percebido é que as irmãs mais novas usam partes das roupas e acessórios da Kanai. Enquanto Shinobu utiliza o kimono de sua falecida irmã, Kanao utiliza a presilha de cabelo em forma de borboleta da Kanai. Essa foi uma forma sutil de mostrar o respeito e o amor que elas sentem pela irmã que foi assassinada. E aí, você tinha percebido isso?
Tengen e o Hentai. Se você assistiu ao anime legendado, deve ter notado que quando Tengen estava sequestrando algumas garotas da mansão borboleta, uma das meninas ficavam chamando ele de e a gente, por aqui, entende que o hentai é aquelas obras bem específicas direcionadas ao público adulto, e isso pode ter deixado muita gente confusa. Mas calma, no Japão a palavra hentai significa algo como pervertido. As esposas do Tengen. E já que falamos do Tengen, já notaram como são belas as esposas dele? Elas são realmente muito lindas, mas tem algo nelas que me deixa meio perplexo. O fato delas serem extremamente parecidas com o Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. A Hinatsuru lembra o Tanjiro, a Makio lembra o Zenitsu e a Suma lembra o Inosuke. Você vai me falar que não parece? Eu não sei dizer o porquê isso acontece, mas se você nunca reparou isso antes, eu tenho certeza que a partir de agora, sempre que você olhar pra elas, vai enxergar o rosto desses protagonistas. O pássaro do Zenitsu. Já se perguntaram por que todos os outros caçadores têm corvos, enquanto o Zenitsu tem um pardalzinho? Pra começar, Shuntaro, o pardal, é o único de sua espécie a conseguir se juntar aos corvos Kasugai, o que já é algo incrível. O motivo dele ter se juntado aos corvos é que um Oni matou sua família. Então ele trabalhou duro para conseguir ajudar os caçadores de demônios, mesmo que ele não tenha a capacidade de falar. Tudo isso foi revelado no primeiro databook da obra. Cadê o corvo do Inosuke? Você já se perguntou por que o corvo do Inosuke nunca aparece na série? Muita gente acredita que ele realmente não tenha um, mas sim, o Inosuke tem um corvo assim como qualquer outro caçador. E o motivo dele nunca dar as caras é porque em muitas ocasiões o Inosuke simplesmente tentou comer o bichinho. E não foi uma, não foi duas vezes não, ele tentou comer o bicho 18 vezes. Agora tá explicado por que o corvo dele fica o tempo todo escondido, né? Agora eu quero saber o que você achou do vídeo. Deixa aí nos comentários quais curiosidades mais te impressionou, quais você já conhecia e se você tiver mais alguma que não entrou no vídeo, já deixa aí nos comentários também. Então por hoje é isso, até a próxima, valeu!